Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. E a pergunta do vídeo de hoje é: até quando nós vamos conseguir suportar esses esforços de conflito híbrido contra o Brasil, que estão crescendo a cada dia, e cada dia mais a gente começa a conseguir enxergar de que lado cada um tá e debaixo de qual nuvem de influência cada um está operando. Por que a gente está falando nisso? Nós estamos vendo no Brasil aí hoje um grande exemplo daquilo que se chama a batalha jurídica, né? O famoso lawfare. E o lawfare, para quem não sabe, que é você usar o direito como uma plataforma de batalha política ou de busca pelo poder, o lawfare é um dos exemplos de conflito híbrido, aquele tema que é muito estudado, né, hoje pelas novas academias de defesa, novas academias de treinamento bélico. Eles estudam mais isso, não fala mais sobre conflito convencional, fala-se hoje sobre conflito híbrido, né? Sobre conflito irregular, dessa forma que o conflito cibernético, por exemplo, além de outros métodos de influência, como a desinformação, a própria diplomacia sendo usada como estratégia de busca pelo poder, o lawfare, a atuação de países estrangeiros dentro da estrutura nacional de outros países através de conflito por procuração e por aí vai. Veja o que está acontecendo lá em Kiev hoje, né? Em Kiev hoje a gente está vendo uma disputa que não é entre Kiev e Moscou, é uma disputa entre americanos, OTAN, usando Kiev como um elemento de conflito por procuração para tentar frear ali o avanço do controle de Moscou sobre a questão energética europeia, por exemplo, ok? Então nós estamos aí dentro de um cenário de conflito híbrido, né? De conflito não linear, não tradicional ou especial, como a gente conhece, né? Essa ideia de lawfare, por exemplo, o uso do direito para estabelecer esse tipo de disputa pelo poder, vem da palavra americana law, que é direito, e warfare, que é o conflito, né? Por isso que dá origem a essa ideia de conflito político. Essa ideia foi introduzida na década de 70 e originalmente se referia a um tipo de conflito em que o direito era usado como ferramenta para a conquista do poder. É o emprego de manobras jurídico-legais como substituto da força bruta, visando ali alcançar certos objetivos de política externa ou até mesmo de segurança nacional. Aqui no Brasil, pelo que a gente está vendo, né, essa ideia, né, de conflito híbrido cada vez ganha um novo patamar, uma vez que novas táticas técnicas estão sendo cada dia tiradas aí das gavetas. Para você ver também, existem disputas que você sabe que são disputas que você vê serem iniciadas, mas você sabe que não vai progredir. E aqueles que iniciam já sabem que elas não progredirão. Você vê que dentro dessa disputa jurídica, desse lawfare, no final das contas o que você está vendo é também uma estratégia de conflito de propaganda, porque cria-se um ambiente de disputa e leva o povo a acabar escolhendo o lado e integrando esse grande debate público, essa disputa, no final das contas, pelo poder. E o que nós estamos vendo hoje é que, muito provavelmente, não só nessa área do direito, mas na área cibernética também, é muito provável que o pessoal da defesa aqui nacional vai ter que trabalhar muito nesse ano. Quando eu falo o pessoal, estou me referindo, por exemplo, ao Comando de Defesa Cibernética, ao Centro de Análises de Sistemas Navais, o CASNAV, o próprio Instituto Militar de Engenharia, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, né, o IME, o ITA. Esse pessoal vai ter que trabalhar muito esse ano, porque nós continuamos vendo o Brasil debaixo de uma ofensiva, além do lawfare, uma ofensiva cibernética também, uma vez que sites do Ministério da Saúde saíram do ar depois de uma reportada tentativa de invasão. Eles saíram do ar na madrugada dessa última terça-feira. A tentativa de invasão foi reportada na tarde do dia 16 dessa última segunda-feira. Isso foi identificado pelo Departamento de Informática lá do SUS, que é o DataSUS,
na tarde dessa última segunda-feira, depois de identificado o problema, o sistema passou ali por uma manutenção corretiva e eles falaram que deveria voltar no mesmo dia, mas pelo menos até o momento em que eu gravo esse vídeo, o sistema ainda está fora do ar. O Ministério afirmou que todos os acessos foram suspensos para evitar que informações do sistema ficassem ali comprometidas, além de assegurar que a manutenção também pode assegurar que não houve nenhum impacto ali dos dados. Essa é a proposta da manutenção corretiva. O problema é que quando a gente olha o histórico, a gente vai ver que essa não é a primeira vez que os sistemas desse ministério são alvos ali de ofensivas cibernéticas, né? Em dezembro do ano passado, o Conect SUS ficou fora do ar, deixando ali dados importantes e comprovantes também de imunização totalmente indisponíveis, né? E o site voltou ao ar apenas em janeiro e registros muito importantes ali ficam comprometidos, né? Parece que o sistema ainda está fora do ar depois dessa tentativa ali de ofensiva. Agora, você não tem ideia do quanto isso gera não só de preocupação, de aborrecimento, mas de prejuízo. Ontem mesmo nós tivemos uma notícia mostrando que, por exemplo, as lojas americanas ficaram com prejuízo de quase R$1 bilhão depois de uma ofensiva dessa, uma tentativa de entrada no seu sistema. 923 milhões que eles tiveram de prejuízo depois dessa situação que aconteceu em final de fevereiro. A empresa divulgou esse valor no balanço do primeiro trimestre desse ano, divulgado nessa última sexta-feira, dia 13. Olha só o problema, né? Você às vezes faz uma tentativa dessa, né? Esses ativistas digitais, e às vezes não conseguem tirar a empresa do ar, mas gera um prejuízo que acaba atrapalhando a operação da empresa, assim como o prejuízo jurídico também dentro dessas ofensivas aí jurídicas, que é mais ou menos o que parece que pode acontecer aí com a chegada da nova indicada pelo presidente americano para a embaixada aqui no Brasil, a Elizabeth Bagley, né, que foi indicada, né, para ser a nova embaixadora dos Estados Unidos, está falando que a prioridade é a luta contra o desmatamento e contra os ilícitos ambientais no país. Vejam só que parecem que eles já estão cercando aí juridicamente o Brasil para tentar colocar na conta do Brasil essa questão ambiental e talvez ter uma ingerência maior sobre o destino das coisas aqui no Brasil. Essa representante americana, ela já foi assessora do John Kerry, que hoje é o principal conselheiro do presidente americano para questões ambientais, só que muitos diplomatas apostam que a principal missão dessa nova embaixadora será acompanhar de perto a disputa que vai acontecer em outubro de 2022. Na avaliação do governo americano, eles têm essa ideia de que essa disputa deste ano vai ser bem conturbada, né? E tem acontecido uma coisa estranha também, porque a diplomata americana ela foi nomeada para o cargo em janeiro e ela está esperando aí 4 meses por essa sabatina. Além disso, ela ainda precisa receber o aval da Comissão de Relações Exteriores e ser aprovada em votação no plenário lá do Senado. As nomeações do atual presidente americano têm demorado muito, uma demora assim fora do normal lá no legislativo americano. Para vocês terem uma ideia, a embaixadora que os americanos indicaram para o Chile, ela, por exemplo, foi nomeada em julho de 2021 e a sabatina começou só em março deste ano e ainda não teve uma indicação votada pelo Senado, né? O negócio está meio estranho ali pro presidente americano em termos das suas nomeações. Enquanto o nome da Elizabeth Bagley não é confirmada para a nova embaixadora aqui no Brasil, a representação americana aqui na capital brasileira continua sendo chefiada interinamente por um americano que está ali não só marcando presença no local, mas tem feito incisivas críticas ao governo americano e as falas do presidente, críticas ao governo brasileiro, tem feito críticas ao governo brasileiro e com falas muito incisivas às atitudes do presidente, né? O Brasil está sem embaixador pleno dos Estados Unidos desde meados de 2021, quando o então embaixador que ocupava o posto anunciou sua aposentadoria porque era alguém que tinha sido nomeado pelo presidente americano anterior. Enquanto isso, no cenário internacional, muita preocupação ainda, porque se você lembra, Moscou entrou no país vizinho porque diziam eles que iriam impedir que o país vizinho adentrasse a OTAN. Agora a gente está vendo Finlândia e Suécia formalizando o seu pedido de adesão a essa aliança do Ocidente, né? Só que
Isso gera preocupações, mas no final das contas cabe lembrar que a aprovação de todos os 30 países que fazem parte, até os 30 países que fazem parte aprovarem a entrada da Finlândia e da Suécia, pode levar até um ano. Mas mesmo assim o Pudim às vezes já falou que não vai aceitar que esses países entrem. Basta você lembrar que a Finlândia, por exemplo, já teve 2 encrencas grandes com Moscou durante a história e eles têm ali uma interseção, né? Os 2 países dividem ali um espaço de mais de 1.300 quilômetros. No meio dessa confusão toda, Estados Unidos aí anunciando teste com equipamento hipersônico. O ensaio ocorreu lá na costa sul da Califórnia. Lembrando que o pessoal lá de Moscou se vangloria muito de ter também um equipamento desse hipersônico. E por outro lado, vemos aí a fabricante brasileira de fertilizantes que quer dobrar a capacidade de produção. Isso é fundamental para o Brasil, né? A Verde Agritech planeja injetar 300 milhões de reais para construir uma nova unidade. Isso é importantíssimo, isso é estratégico para o Brasil, porque a gente tem visto aí uma geada que está preocupando, né? A gente tem visto outras notícias positivas, como o turismo cresceu 43% em março, faturamento foi de 15,4 bilhões, impulsionado pelo setor aéreo. O setor aéreo está passando aí uma dificuldade porque parece que o Senado está aprovando a isenção de taxa para bagagens nas viagens. Isso aí deixa as empresas aéreas aí um pouco preocupadas com uma maior dificuldade de recuperação depois da crise sanitária. Produção agropecuária brasileira pode alcançar 1,2 trilhão de reais com café, cana-de-açúcar, algodão e milho, foram responsáveis por esse bom desempenho no setor. Só que agora a gente está diante de uma preocupação de uma geada do nível mais forte. Eu não sei se você sabe, há 2 níveis de geada, uma geada normal e uma geada mais incisiva, né? Porque tem vindo um frio aí da grande alta polar que está na Argentina. Qual é essa diferença entre as geadas? A geada normal, ela ocorre quando ela é formada assim, uma camada de gelo na superfície por causa da intensa redução de temperatura quando a umidade do ar está elevada. Então a umidade do ar se congela e cobre aquela superfície ali de gelo. Agora, o nível 2, a geada mais forte, é que uma temperatura muito baixa, quando você não tem nebulosidade, mas tem muito vento, além do orvalho congelar, o que acontece? A seiva que está dentro do caule dos vegetais acaba congelando. Isso aí dá um prejuízo muito grande porque destrói as plantações. A gente tem visto aí o frio chegando muito forte em Minas Gerais, com geada no sul do estado. A gente teve ali, por exemplo, na região de Delfim Moreira, 1,4 graus negativos, para você ter ideia. A gente tem uma preocupação com o café também, porque a possibilidade de uma geada aí continua, e especialistas destacam ali as ações preventivas que estão sendo tomadas. Ao menos 3 municípios de Mato Grosso do Sul registram geada nessa última quarta-feira, né? Ficou aquela folhagem toda branca, e áreas de milho, café e cana do Brasil escaparam dessa primeira geada. Isso foi muito bom, né? Porque o registro do fenômeno ali acabou sendo pontual e sem impacto, segundo os meteorologistas, e as chances das lavouras serem afetadas em grande volume nessa semana são pequenas, mas permanecem. Ainda há preocupação que a geada possa ainda impactar a produção de milho e principalmente do feijão para essa segunda safra, porque a previsão de temperaturas baixas também pode impactar o plantio de hortaliças e das culturas perenes ali, como o café, a cana-de-açúcar e as frutas. Isso aí seria muito complicado, porque como eu falei no vídeo de ontem, a gente está num cenário de preocupação com escassez alimentar. Geada e seca nesse momento são coisas que a gente não pode ter de jeito nenhum. E aí eu pergunto para você, até quando o Brasil vai suportar essas ofensivas externas e internas que tentam minar as forças do Brasil e fazer com que o Brasil não continue seguindo no progresso aí? Até quando esses esforços híbridos, esse lawfare, essas ofensivas cibernéticas podem aí continuar atrapalhando e talvez atrapalhar até toda essa movimentação que está sendo esperada para o Brasil nessa disputa tão importante que vai acontecer nesse ano de 2022, que pode mudar completamente o destino do Brasil. Você acha que o pessoal ativista digital aí pode, através da ofensiva cibernética, atrapalhar o progresso e a normalidade do que vai acontecer no Brasil neste ano? Deixe sua opinião aqui embaixo. Forte abraço, fique com Deus. Eu quero lembrar vocês da promoção na livraria Daniel Lopes. O livro de hermenêutica, o novo, chegou, da editora Aldersgate. Está aqui a editora onde a gente está publicando os livros que vamos usar no nosso curso Claus, Cristianismo, Linguagem e Autonomia na Sociedade. Agora você tem então uma introdução à hermenêutica, temos teologia do Antigo Testamento, teologia do Novo Testamento, o Espírito derramado sobre toda a carne, do Amos Young, o maior teólogo pentecostal
pentecostal do mundo hoje e chegou para nós aqui, lembrando que todos esses aqui estão com um descontaço aí inacreditável. A gente tem um desconto aqui na editora Aldersgate para vocês. De todos esses 4 livros aqui, você está com um descontão aí simplesmente inacreditável. Deixa eu confirmar aqui para vocês o tamanho desse desconto aqui, tá? A gente está com 35% de desconto, tá? Um desconto inacreditável. E esse aqui chegou a história da filosofia do Will Durant, que é o livro que eu estou usando no seminário aberto que a gente tem feito no Instagram, todos os dias, de segunda a sexta, às 9h15 da manhã. Vocês são nossos convidados para participarem abertamente conosco de um curso aberto que eu estou dando de segunda a sexta lá no meu Instagram, daniel.lopes. E esses livros eu estou usando como referência, como base, e eles também estão com um desconto bem legal aqui para vocês, saindo aí num valor bem em conta, tá? Deem uma olhada nos links que eu vou deixar aqui embaixo. Forte abraço, fiquem com Deus, me sigam lá no Instagram para vocês poderem participar desse curso livre que eu estou dando lá, um curso aberto para todo mundo. O curso se chama Desconstruindo a Revolução Cultural, Restituindo o Cristianismo à Vanguarda da Cultura, da Ciência e do Conhecimento e das Artes. Dá uma olhada lá porque eu vou oferecer, para quem marcar presença no curso, vou oferecer um certificado digital para todos aqueles que participarem, ok? Forte abraço para vocês, fiquem com Deus. Examine todas as coisas, retenha o que é bom e deixe a sua opinião aqui embaixo, ok? Um abração, galera. Valeu!